Bom, eu queria agradecer inicialmente a todos os convidados que optaram por assistir a nossa palestra, e isso é muito legal para nós, porque é um momento em que nós gostaríamos muito de estar com vocês, dividindo o nosso trabalho. Nós somos um grupo de pesquisa com palestrantes, cujos palestrantes fantásticos vão dar aí uma visão muito ampla da questão do ESG e onde nós estamos com as nossas pesquisas. Meu nome é Lilian Miguel, eu sou professora do Mackenzie na área de administração, graduação e mestrado profissional em desenvolvimento de negócios. E este grupo que está aqui comigo, que me honra muito estar aqui comigo agora, são a professora Samira Vasconcelos Miguel, o professor Fábio Lupo, o professor Lucas Lomelino, mackenzistas, e porque a gente não tem ex-mackenzista, né, mas todos mackenzistas, e que formam comigo profissionais de mercado e que formam comigo a composição do grupo de pesquisa no qual nós trabalhamos sobre ESG. Bem, eu vou falar rapidamente do projeto antes e depois vou dar alguns avisos depois, porque eu quero que chegue mais gente, então eu vou inverter um pouquinho a ordem, tá? A questão de ESG, afinal, o que é ESG, né? Eles vão contar para nós o que é ESG de forma mais clara, mas, resumidamente, é uma forma de controlar ou de medir como as organizações conseguem fazer uma gestão transparente, e isso é muito importante, dentro das questões ambientais, sociais e de governança. E isso tudo para criar valor para o investidor no mercado financeiro, especialmente neste caso onde nós estamos trabalhando, ao investidor do setor imobiliário. Em rápidas palavras, ESG é isso. Nosso projeto está em andamento desde o início do ano, nós já temos algumas pesquisas, mas a gente vai dar uma visão geral e eu espero que vocês possam apropriar-se disso, mas como é que vamos conduzir essa reunião, né? Vocês têm aí o nosso e-mail. Por quê? Porque caso a gente não consiga dar conta de todas as respostas, vocês podem direcionar os seus e-mails para quem vocês quiserem, tá? Pode até direcionar para mim, se acharem mais fácil, e eu direciono para o grupo para a gente responder. Essa é a nossa pegada. Mas pretendemos responder algumas coisas por aqui, perguntas que possam ser feitas pelo chat. Bom, avisos, né? Eu pus agora no chat, em amarelo, uma comunicação da coordenação dizendo quem pode receber o certificado. Primeiro tem que estar inscrito, e se estiver inscrito, o aluno também tem que trabalhar a questão, acessar a palestra com o usuário mackenzista e ter registro de presença na palestra. O registro de presença vai acontecer no final. Nós vamos deixar aí uns 10 minutinhos, dependendo do número de assistentes, já estamos com 55 pessoas, estamos com mais. Então, nós vamos deixar aí uns 10 minutinhos e eu vou fazer chamada, gente. Aquela famosa chamada que a gente não faz em sala de aula já há algum tempo, mas aqui a gente vai ter que fazer para garantir que as pessoas realmente tenham acesso aos seus certificados, tá bom? Isto posto, fiquem até o final. Vocês não podem sair, ficar entrando nem nada, por favor, porque o sistema registra. Então, vamos lá. E eu tenho certeza que vocês vão querer sair, porque a palestra vai ser bem legal. Esses três são bambambãs, tá bom? Dito isto, eu gostaria de passar a palavra, então, para o nosso primeiro palestrante, que é o professor Fábio Lupo. Eu gostaria que ele se apresentasse rapidamente, ele é um consultor do mercado e tudo mais, e ele vai falar com a gente sobre a questão da ESG, iniciando com um histórico sobre isso. Fábio, é com você. Olá, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Queria agradecer o nosso time aqui, a Lilian, Samir e Lucas, por essa
por esse momento aqui. E, bom, muito rapidamente, eu venho de uma formação bastante variada, eu tenho uma formação na área cultural, gestão cultural, e acabei me ligando muito à área social e terceiro setor. Trabalhei uns 10 anos no terceiro setor e no fim, acabei ingressando nessa área de pesquisa, o tema do ESG surgiu e acabei me envolvendo, né, nessa especialidade. Agora eu vou iniciar a minha fala aqui fazendo uma introdução ao ESG. O que acontece? O tema ficou muito em alta de 2019 para cá. Apareceu muito na mídia, apareceu muito entre os profissionais do mercado financeiro, e muita gente acho que ficou com a impressão de que o tema surgiu em 2019, mas a realidade é que ele é um tema um pouco mais antigo, que tem mais de 15 anos de trajetória dessa sigla que agora vem balançando bastante o mercado financeiro, né? Eu vou fazer um rápido retrospecto histórico das origens do termo ESG, da consolidação dele como um conceito para o mercado financeiro, e também acho que mostrar como as raízes do ESG estão vinculadas ao conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, bom, década de 90 foi um momento em que culminaram diversos acontecimentos no mundo empresarial que formaram o conceito de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem, por exemplo, no começo da década de 90, em 92, o Eco-Rio, o Rio 92, né? Ficou famoso como Rio 92, que foi uma conferência da ONU voltada para a questão ambiental. Isso já é um resultado de um movimento que vem de décadas anteriores, mas a partir do Eco-Rio 92, o tema ambiental fica muito em alta ao longo de toda a década de 90 e daí em diante. Na própria década de 90, a gente tem em 96 um grande escândalo da Nike com trabalho infantil no Paquistão, que estourou na revista Life e foi muito comentado sobre como as empresas estavam lidando com a terceirização de mão de obra em países distantes, levando fábricas para o leste asiático e muitas vezes não se preocupando com a questão social envolvida nessa mão de obra. E diversos escândalos de corrupção em torno que acompanham o tema ambiental e o tema social também vem trazer muita importância para o tema da governança. Então, a gente tem na década de 90 esse efervescer desses assuntos. E a gente termina a década de 90, no ano 2000, com a ONU definindo os objetivos do milênio. Seriam umas metas que a ONU estabeleceu para os 15 anos seguintes, de 2000 a 2015. Essa definição dos objetivos do milênio foi uma agenda global voltada para as nações que faziam parte da ONU, ligados ao desenvolvimento sustentável. Então, ali, o tema do meio ambiente, as preocupações sociais e as preocupações de integridade, anticorrupção, já estão muito presentes. E, em decorrência disso, é formado o Pacto Global. O Pacto Global é uma agenda global voltada para o mundo empresarial, para as empresas. Se associam ao Pacto Global empresas e corporações. E que também tem sua agenda própria, também voltada para o desenvolvimento sustentável. A partir da formação do Pacto Global, em 2004,
Pacto Global, junto com um órgão da ONU, que é o UNEP-FI, é um órgão da ONU que lida exatamente com as finanças, eles publicam um documento chamado Who Cares Wins, significa quem se importa ganha, né? Nesse documento de 2004 onde a primeira vez aparece a sigla ESG. Então, acho que é interessante a gente também, para quem tem a impressão de que, nossa, o tema 2019 foi quando esse tema apareceu mesmo, mas é uma sigla que já vem de 2004. Em 2004 é a primeira vez que a gente tem num documento o surgimento dessa sigla. E agora eu vou explicar o que aconteceu a partir do momento que se define essa sigla, quais foram os principais movimentos que aconteceram em torno do conceito de ESG, que vão configurar o que é o ESG mesmo, como esse conceito funciona com o mercado financeiro. O que acontece é que nesse documento, o Who Cares Wins, já se propõe exatamente orientações para o mercado financeiro para que os investidores se pautem, além de questões estritamente financeiras, resultados financeiros, eles também levem em consideração parâmetros que fogem daqueles estritamente financeiros, que levam em consideração questões ambientais, questões sociais e questões de governança. Mas isso torna-se polêmico, porque surge uma dúvida que é exatamente o mercado financeiro pode adotar outros parâmetros, outras métricas que não sejam aquelas exclusivamente de desempenho financeiro das empresas? Isso é uma dúvida que surgiu, e para validar isso, o órgão da ONU, a UNEP-FI, encomenda para um escritório de advocacia uma grande pesquisa feita com mais de 10 nações, entre elas Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, entre outras, se debruçando sobre a legislação do mercado financeiro de cada uma dessas nações, para saber se é possível estabelecer mesmo formalmente novos parâmetros que não sejam exclusivos de desempenho financeiro para os investidores. Esse documento ele sai em 2005 e dando um parecer positivo, falando que, analisando a legislação desses países, sim, é possível, não é contra a legislação dos países que se estabeleçam parâmetros além dos de desempenho financeiro. E, com isso, se consolida a prática do ESG, que já vinha sugerida de 2004, do documento Who Cares Wins, se consolida como algo possível de ser implementado dentro da dinâmica do mercado financeiro de cada país. A partir disso, é criado um órgão vinculado à ONU, que é o UNPRI, ou PRI, como é mais famoso, que é Principles for Responsible Investment, que são os princípios do investimento responsável, e esse órgão é quem vai realmente criar uma agenda do ESG, mundo afora, trazendo signatários e estabelecendo práticas para o mercado financeiro. E a partir dessa consolidação é que o tema vai sendo cada vez mais discutido, cada vez mais aprofundado. Então, desde 2006 que a gente tem esse tema na pauta dos mercados financeiros. Que nunca tinha havido um boom desse tema da forma como houve em 2019. Por que vem esse boom? De 2006 até 2015, a gente tem diversos desdobramentos dentro dessa temática, né? A criação de diversos órgãos, instituições que vão se debruçar sobre o tema. Mas em 2015, onde encerra os objetivos do milênio da ONU, encerra o prazo que tinha sido estabelecido em 2000, e a ONU traz o objetivo do desenvolvimento sustentável,
que é a meta, é a Agenda 2030, para os próximos 30 anos. E também, em 2015, tem o Acordo de Paris, que traz um grande alerta sobre a questão climática. E, a partir disso, volta-se os olhos para a importância do mercado financeiro nessa agenda global. Que não, ficando evidente que não basta as nações adotarem uma agenda de desenvolvimento sustentável sem que o mercado financeiro entre nessa briga também, né? E mostrando a importância do mercado financeiro em direcionar capital para desenvolvimento de tecnologias, para empresas que tenham um comportamento mais responsável e sustentável. Então, o que a gente tem é isso, e o que chama muito a atenção, voltando um pouquinho atrás do relatório, aqui o relatório Freshfields, que é o relatório que foi encomendado da agência de advocacia, do escritório de advocacia, que olha para as legislações, é um detalhe que eles colocam, que não há problema em trazer novos parâmetros, contanto que não prejudique o desempenho financeiro das empresas. Então, a partir daí, também o ESG traz uma grande preocupação. Um ponto, acho que importante é considerar como trazer essa métrica diferente, porque o desempenho financeiro ele é muito lógico. Muitas vezes ele é principalmente numérico e... agora, quando você traz outras temáticas como ambiental, social e de governança, para que o investidor possa comparar isso com o desempenho financeiro, você tem que ter métricas. E aí surge um grande desafio, que é como desenvolver essas métricas, como olhar para as empresas e ter números em torno disso para que se possa comparar uma com outra. Esse é um grande, acho que é o grande desafio, é o que mais vem sendo discutido em torno do ESG, é como estabelecer métricas rigorosas e confiáveis e o quanto a adoção dessas medidas impacta positivamente o resultado financeiro das empresas. Bom, esse aqui foi uma pincelada bem rápida sobre esse histórico do surgimento do ESG como tema. Em torno disso, eu acho que a gente tem, assim, se pegar cada um dos aspectos, tem palavras aí que estão em torno desse assunto, que é o greenwashing, a materialidade, são uma diversidade de temas que, se a gente se debruçar sobre cada um deles, dá uma palestra à parte. Mas eu acho que essa pincelada já dá para entender um pouco qual que é o vínculo desse tema com o desenvolvimento sustentável e as raízes desse tema num momento em que se tem um alerta global a respeito de questões sociais, de questões ambientais e de integridade dentro das empresas. Agora eu vou passar para a minha próxima fala, que é trazer um pouco do que a gente encontrou no nosso referencial teórico do ambiental, sobre o tema do meio ambiente, né? Como que esse tema já veio sendo trabalhado anteriormente e como chega no ESG esse tema, né? Questão ambiental. Vamos lá. A agenda ambiental, ela está muito ligada ao conceito de sustentabilidade ambiental. Eu digo a agenda ambiental dentro do ESG. Da mesma forma como o ESG como um todo está muito ligado com o conceito de desenvolvimento sustentável, a agenda ambiental do ESG está ligada à ideia de sustentabilidade ambiental. E eu também vou fazer um pouco de retrospecto histórico aqui, que eu acho que tem um fato bastante importante dentro do ambiental, que nos ajuda a entender o momento histórico que trouxe esse assunto à tona, né? Toda a história da sustentabilidade ambiental começou em 1968, quando um grupo de empresários europeus, principalmente, chamado Clube de Roma,
que se denominavam Clube de Roma, começaram a se preocupar com o uso de recursos materiais na indústria. Foi o primeiro momento em que a indústria olhou para os recursos materiais e que eles usavam, que eles tiravam da natureza, e pensaram, será que não vai acabar? Se a gente continuar todo mundo num crescimento econômico infinito, uma hora não acabam os recursos materiais da natureza que a gente usa, e encomendaram para o MIT uma pesquisa grande, já com o uso de computadores, 1968, né? E essa pesquisa ela é terminada em 1972 com um relatório chamado Relatório Meadows, ou Relatório do Clube de Roma. E esse relatório, ele é bastante pessimista. É um relatório que traz realmente confirma a suspeita do Clube de Roma, de que o crescimento econômico vai levar a um colapso ambiental do uso de recursos retirados da natureza. E a partir disso, Meadows, que é um dos que encabeçam essa pesquisa, ele publica um livro que chama Limits to Growth, Limites ao Crescimento. E surge daí uma teoria de que deve-se colocar limites ao crescimento econômico. Isso na década de 70, vale lembrar que na década de 70 é quando o Milton Friedman, que é um grande economista do liberalismo, ele gera um artigo que ele postula a responsabilidade social das empresas é gerar lucro aos seus acionistas. Essa era a ideia que estava em voga, que era assim, a empresa tem que ter mais lucro, tem que ter crescimento. Todo mundo quer ver as empresas crescerem, o PIB crescer, e aí vem o pessoal que traz a questão ambiental falando que tem que limitar o crescimento. Isso gera um grande rebuliço, mas apesar da tônica um pouco alarmista demais do relatório Meadows, ele traz um resultado muito importante, que todo mundo empresarial olhar para essa questão ambiental e falar, a gente não pode limitar o crescimento. E se a gente não pode limitar o crescimento, a gente tem que investir em tecnologias limpas, tecnologias ambientais, que permitam que haja crescimento econômico sem reduzindo os impactos ambientais. Então, não vou me deter mais essas datas agora, mas isso vai chegar até 1992, EcoRio 92, que eu falei. Então, ali a gente tem um pouquinho anterior, né, em 87, na COP de Estocolmo, a gente tem uma postulação do relatório de Brundtland, que eles definem a sustentabilidade ambiental como atender às necessidades do presente sem comprometer as necessidades do futuro. E, basicamente, o conceito que está por trás de toda a questão ambiental e da sustentabilidade ambiental é essa. Temos que permitir o crescimento econômico, permitir que as empresas, as nações cresçam e atendam às necessidades sociais das populações, mas sem que isso comprometa as necessidades do futuro. Isso sem degradar a natureza a um ponto onde vai gerar faltas de recursos no futuro. E isso está bastante integrado nessa lógica de que o meio ambiente é um player importante das empresas, inclusive das economias, né? É um grande fornecedor de matérias-primas, e como um grande fornecedor, você não pode tirar deles mais matérias-primas do que ele consegue recuperar, e você não pode despejar dejetos na natureza em quantidade maior do que ela tem capacidade de processar. Então, essa matemática da natureza é muito complexa de ser definida, mas está aí o desafio. O desafio do ambiental no ESG é trazer para dentro do mercado financeiro essa pauta. O investidor poder saber, eu estou investindo numa empresa, numa iniciativa, que eu sei que está comprometida em não degradar o meio ambiente. Bom, eu acho que o meu tempo aqui acabou.
Eu vou passar agora a palavra para o Lucas. Agradeço, espero que minha fala aqui rápida tenha sido, pelo menos, esclarecedora e útil. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês hoje. Obrigado pelo convite também, Mackenzie. Minha apresentação super rápida, assim, eu sou maquinista mesmo, fiz graduação aí, fiz meu mestrado também na universidade em desenvolvimento de negócios. Me formei no mestrado ano passado e já trabalho com o terceiro setor, vão fazer 10 anos já também. Então, trabalhei em algumas instituições mais de ponta, assim, conectadas com favelas aqui da Zona Sul de São Paulo. E atualmente eu coordeno o time de relacionamento institucional B2B da Fundação Estudar. Então, adoro assim, o termo social, sou movido a impacto, e todos os meus estudos no Mackenzie, desde a graduação, passando pelo mestrado, esses anos de pesquisa com a professora Lilian, com a professora Samira, com o Fábio também, e outros professores também do nosso grupo de pesquisa. Já faz 6 anos que a gente está pesquisando empreendedorismo social, terceiro setor, negócios sociais, agora ESG, passam por esse propósito assim, de vida, né? Então, já tive sentado aí do lado de vocês em várias semanas de ciência e tecnologia, e é muito legal estar desse lado agora também, podendo compartilhar conhecimento acumulado, assim, desses anos todos. Eu queria dar 2 passos para trás antes, Fábio, antes de entrar no social propriamente dito, que é conectar tudo que você trouxe de apanhado histórico, né, o momento atual e o porquê da gente ter querido começar a pesquisa, né, o projeto de pesquisa. Ano passado, quando a sigla estourou para o mercado financeiro, né, você trouxe bem, né, que tipo, já é uma sigla que existe há muito tempo, mas parece que aqui no Brasil a coisa bombou ano passado, foi uma das top 10 pesquisas do Google aqui no Brasil, né? Originalmente, acho que é legal contar até para o aluno que se interessa por pesquisa, ou até para desmistificar um pouco o mundo da pesquisa, de como ele se conecta com o mundo real, assim, né? Aparentemente são 2 universos diferentes, e não necessariamente é assim. É de que, pô, um investidor do mercado financeiro me procurou ano passado exatamente para trocar uma ideia sobre ESG, porque eu trabalhava no terceiro setor há bastante tempo, e ele nunca tinha ouvido falar de ESG, estava preocupado que talvez os fundos de investimento dele não fossem, ou não tivessem sido atualizados a tempo de poder aproveitar a onda e tudo mais. E foi a partir daí que a gente pensou em começar, não só, muito antes de pesquisar, a trazer conteúdo ESG para dentro da empresa dele, por meio de consultoria, e a gente construir, empreender no mercado financeiro e imobiliário, né, que inclusive está no nosso título, por isso que eu acho que é interessante comentar a ligação, e empreender a partir da filosofia ESG, da cultura ESG, né, que já tivesse disponível. E foi aí que a gente percebeu que não existia material suficiente para a gente se apoiar, para a gente se fundamentar na hora de criar ações dentro da empresa dele, ações práticas, concretas, que pudessem dar vantagem competitiva para ele, para o negócio dele, que pudessem atender o ESG da forma como é atendido na Europa. E foi aí que a gente falou, putz, talvez seja legal a gente dar 2 passos para trás, pesquisar melhor sobre o assunto, antes da gente sair se aventurando na prática, colocando tempo e dinheiro em risco aqui, talvez, né? E foi aí que a gente abordou o Mackenzie, trouxemos para dentro da casa a preocupação e de como talvez o Mackenzie pudesse se posicionar em relação a esse tema, a ponto de virar uma referência de mercado, tanto para o mercado imobiliário quanto para o mercado financeiro em geral, até para pesquisadores aqui brasileiros, e que a gente pudesse começar a contextualizar o que a cultura ESG, que já está muito avançada na Europa, que já está avançada nos Estados Unidos e que aqui quase que é inexistente na prática, a gente pudesse começar a criar um conteúdo profundo de orientação, de publicações, de referência, e que eventualmente pudesse começar a orientar o mercado para isso, se for, de fato, a gente conseguir provar de que é uma coisa interessante para o Brasil, né? Tanto do ponto de vista de mercado, quanto também do ponto de vista social. Mas toda a preocupação foi essa, putz, se o mercado financeiro topa, né, entrar nessa pegada também de investimento de meio ambiente, também de investimento social, putz, a gente começa a resolver uns problemas bem grandes, talvez, aqui brasileiros, né? Eu só queria comentar isso porque eu acho legal, porque se envolve não só com o mundo pesquisa, acadêmica, agora estamos no congresso, dando uma palestra, não, isso tem totalmente a ver com empreendedorismo na prática,
muito dinheiro envolvido também, se essas coisas começam a dar certo, né? Então, voltando aqui para o meu aspecto social, né, que é o aspecto que eu queria comentar, inclusive, a professora Lilian fica totalmente à vontade se quiser contribuir. Foi a professora Lilian quem mais aprofundou na pesquisa acadêmica mesmo, desse aspecto. Mas eu talvez traga um pouco mais da parte prática e provocações e discussões que estão rolando, assim, né, dentro do aspecto social. Lógico, não é à toa que é uma sigla, as três coisas, elas se relacionam e tem que se relacionar, a gente não olha elas isoladamente, mas para fins de pesquisa, a gente decidiu ver um pouco do histórico de cada uma dessas letras para, no final das contas, conseguir construir. Pode falar, prof. Professor Lucas, desculpe, na verdade eu não quero fazer nenhum comentário a respeito, você está mais do que habilitado para falar do assunto, eu só queria pedir para todos fecharem suas câmeras, por favor, e microfones, todos fecharem suas câmeras, só os palestrantes ficam com as câmeras abertas, por favor. Muito obrigada, viu? Obrigada, professor. Nada que isso. Então, voltando aqui ao aspecto social, eu acho que uma coisa que é interessante pensar, talvez uma primeira... Então, ao contrário do Fábio, que trouxe uma pegada histórica, eu vou trazer um pouco de tendências atuais e que acho que hoje em dia são questões que a gente está se debruçando sobre, não só a gente, o mercado também, né? A primeira delas é que, como eu comentei, o ESG está muito avançado na Europa, né? E quando a gente traduz toda a cultura ESG para o contexto brasileiro, e a gente tem muita gente que basta imitarmos o que eles fazem lá, que aqui também vai dar certo. A diferença é que o contexto social europeu não dá para ser comparado ao contexto social brasileiro. Então, quando se fala tradicionalmente de ESG dentro da letra S, se fala muito da cultura que se leva para dentro das empresas, para os colaboradores, para os funcionários, até para os funcionários de terceiros, né? De como eles são tratados. Então, você vai ver muitos critérios sociais sendo utilizados na linha de diversidade, inclusão, segurança de trabalho, saúde dos colaboradores, todas coisas que são extremamente importantes, né? Mas, na teoria, a ESG também não só trabalha com funcionários, pessoas, né, seres humanos que estão ali dentro das empresas, mas também deveria olhar para as comunidades onde eles estão inseridos. Só que na Europa, as comunidades onde eles estão inseridos estão muito bem, obrigado, né? Então, pontuais casos fogem à exceção, lógico, mas, desculpa, fogem à regra, né? Mas aqui no Brasil não é assim. Então, quando a gente começa a traduzir para o Brasil, a gente vê que várias questões sociais brasileiras não poderiam ficar fora dessa discussão, né? Então, a gente começa a explorar coisas que na Europa não existem ainda discutidas dentro do ESG ou muito pouco exploradas. Então, a questão da fome, a questão da moradia, enfim, várias causas sociais aí que existem aqui no Brasil, que devem ser tratadas, podem ser endereçadas também por meio do ESG. Então, é isso que a gente está tentando ajudar o mercado financeiro a entender, a nós mesmos entendermos para levar isso de uma forma qualitativa, assim. Então, esse é o problema de copiar tudo da Europa. Existem várias coisas que a gente ainda não está que nem eles para poder falar, não, beleza, vamos tratar só dos assuntos que na Europa são tratados. Acho que um segundo item que é bem legal, que a gente está tentando se debruçar também, é um pouco de como aqui no Brasil, até por existirem todas essas questões sociais que eu estava comentando, já existem outros movimentos sociais que existem há muito tempo, já são famosos aqui no Brasil, que começam a se incomodar com a sigla ESG, né? Então, por exemplo, o capitalismo consciente, a própria filantropia, diversas causas sociais que são trabalhadas aqui no Brasil, o tal do capitalismo de stakeholder, né? Negócios sociais, empreendedorismo social, responsabilidade social corporativa, todos esses nomes, eles já eram nomes que existiam aqui no Brasil e que estão lutando há muito tempo para aparecer, para conseguir achar seu lugar ao sol ali, e do nada chega uma sigla que domina todo o mercado social e que agora ela que é importante e tudo mais. Então começa a acontecer quase que duas coisas, assim, ou esses movimentos sentem uma inveja e começam a atacar o ESG, ou elas abraçam o ESG e falam, não, a gente também é ESG, a gente faz isso há muito tempo. Se é uma questão de nomenclatura, tranquilo, a gente muda de nome e agora a gente é ESG, né? Então, é muito engraçado, porque originalmente a sigla ESG, como o Fábio bem explicou, ela nasceu para o mundo corporativo, para o mercado financeiro. E hoje em dia você começa a ver uns certos absurdos ou abusos do uso da sigla, né? Tipo, eu já vi time de futebol ESG, tipo, assim, é um negócio meio estranho, assim, né?
E eu acho que a principal consequência, né, disso é de que talvez as coisas não sejam levadas a sério ou que elas fiquem simplesmente numa discussão superficial e não se aprofundem nas transformações sociais que realmente podem decorrer de cada um desses movimentos, dos quais é necessário que a gente dê nome e sobrenome para cada um deles e veja a importância, valorize cada um deles pelo que eles são coisas diferentes. Depois, acho que a questão mais, outras questões assim mais pontuais que eu vou comentar mais brevemente, até para você poder ter tempo aí para a parte de governança da professora Samira, é de que existem algumas dificuldades tradicionais, né? Uma delas, por exemplo, é a dificuldade ou a falta de tradição, aqui no Brasil pelo menos, de se buscar medir o impacto causado. Então, quando você vai conversar com o mercado financeiro, muitos deles, primeiro, nem sabem por onde começar as pautas sociais, como que eles trabalham isso, né? Depois existe a dificuldade de, beleza, como é que a gente mede, como é que a gente faz a mensuração do impacto que a gente causa, né? Isso ainda no Brasil não é tão tradicional você encontrar. Você vai numas ONGs, sei lá, no Brasil a gente tem mais de 800 mil ONGs. Você vai, sei lá, com certeza 90% delas não fazem mensuração de impacto. Então, como que a gente, do terceiro setor, dos negócios sociais, setor 2.5, a gente pode ajudar as empresas a medir o impacto delas, né? Ou até aprender com elas como que elas medem outras coisas ali dentro do setor que a gente pode começar a utilizar para o terceiro setor, né? E essa dificuldade também de quebrar a barreira, de não tentar criar tudo do zero e ir conversar com outras esferas, com outros setores, para aprender deles e construir juntos, né? Uma outra grande dificuldade. E uma coisa que é legal, assim, mais para contar uma curiosidade de tendência, é que já existem, as startups estão olhando muito para esse mercado ESG. Então, eu estou falando, talvez eu não consiga atender as empresas, seja por consultoria ou para criar produtos pontuais que sejam necessários para esses clientes, mas eu consigo fazer uma coisa bem feita. E aí a startup começa a se identificar com uma questão ali, por exemplo, relatório ESG, uma coisa que os fundos não estão acostumados a fazer. Eu, como startup de comunicação, vou me focar só no relatório de ESG das empresas, dos fundos imobiliários e o que for. E ela se especializa naquilo. Eu falo isso porque já existem mais de 220 startups criadas em cada uma das letras, se tornando especialistas nesse assunto, também no social. Então, lógico, o social ele leva as empresas a melhorarem como elas tratam e formam os próprios funcionários. Então, com tudo aqueles critérios que eu acabei comentando, movimentos que a gente vê dentro da empresa, até a galera da nossa geração procura muito isso dentro das empresas, mas também a gente começa a explorar todo um novo rol ali de opções, também olhando para a comunidade, para a sociedade como um todo, né? Desenvolvimento social equilibrado, melhor distribuição de riqueza, melhora na qualidade de vida da sociedade como um todo, começando de dentro para fora. Professora Samira, era isso da minha parte. Espero não ter queimado seu tempo, mas muito obrigado, pessoal. Imagina, Lucas, uma delícia ouvi-lo e ouvir ao Fábio também, assim como a Lília. Eu também quero agradecer essa oportunidade de troca aqui com todos vocês. Como o Lucas, Fábio e Lilian trouxeram, o tema hoje é palpitante, mas ele não é novo, né? E no que tange a governança, ele ainda é mais antigo, né? Eu sou advogada por formação, também sou administradora de empresas formada pelo Mackenzie, sou líder dentro da organização em que trabalho, e o tema de governança é um tema que me é muito caro, porque eu entendo que a governança, ela é como que uma linha ou um pilar transversal quando a gente está tratando especificamente de ESG, porque a governança surge como um movimento, um processo, um sistema para dar conta da gestão de todas as interfaces entre os administradores de uma empresa, que sai daquela constituição meramente familiar e se transforma num organismo que precisa de uma gestão mais profissional e mais complexa, com todos os stakeholders que estão presentes nessa linha de relacionamento que vai desde o consumidor final até os colaboradores dentro da empresa, até os fornecedores, até os financiadores, até os investidores. Então, é uma rede de pessoas, né? Uma rede
complexa, que precisa ser atendida, e a governança vem justamente para organizar toda essa teia de relacionamento e ajudar essa empresa a gerar valor. E é justamente essa geração de valor que o mercado está buscando quando ele olha para o ambiental, para o social e para a governança. Na prática, a sigla passa a ter importância e passa a ser altamente discutida desses anos para cá, porque a empresa ela deixa de ser considerada única e exclusivamente um ambiente em que você produz produtos ou serviços para dar retorno para aquele que investiu o seu dinheiro lá, e passa a ser olhada como um lugar onde você precisa produzir riqueza, você precisa gerar valor, mas não exclusivamente para o investidor ou para o acionista, ou eventualmente para os membros da administração. Você precisa gerar valor para toda essa cadeia de pessoas que estão intimamente relacionadas com a existência da própria empresa, né? Então, quando você tem dentro do patamar da governança esse olhar para garantir que você tenha todos os stakeholders atendidos, você passa a ter pilares de sustentabilidade dessa máquina, né, desse sistema, muito importantes, como a questão da ética, como a questão da integridade, e mais recentemente a gente tem visto muitas discussões sobre a questão da diversidade, sobre a questão da inclusão, sobre a questão ambiental, sobre a questão social. Então, olhando para o item, né, ou para a questão específica da governança, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que ela pretende, em síntese, auxiliar a gestão, né, os diretores, os executivos daquela corporação a terem um olhar mais criterioso sobre essas questões que são essenciais para que você tenha transparência, para que você tenha atendimento ao mínimo necessário do ponto de vista ambiental, para que a gente possa, como disse o Fábio, garantir uma sustentabilidade ou um desenvolvimento sustentável, para que você tenha um olhar do ponto de vista social, não só para dentro, olhando para os colaboradores, diversidade, inclusão, essa questão de raça, essa questão de gênero, essa questão das pessoas com necessidade especial, essa questão da liderança feminina versus a liderança masculina, não é? Da discriminação. E também olhando para as questões que são minimamente necessárias para gerar valor para o próprio administrador e para os acionistas, que dizem respeito a uma gestão responsável de recursos financeiros, né? A um investimento, a uma intencionalidade em relação a esse investimento que possa efetivamente ser traduzida num valor que é maior do que aquele simples retorno, ou só o retorno de investimento que você fazia para aquele investidor que está buscando aquela empresa para multiplicar o seu recurso disponível para investimento, né? Eu acho que é um movimento sem volta, né? Porque a sociedade demanda cada vez mais a questão ética, a questão profissional, a questão de valor para todos e não valor para alguns. E na nossa pesquisa, eu espero que dê tempo para o Lucas e o Fábio contarem um pouquinho mais para vocês, a gente começou a perceber que existe muita falácia, né? Desde 2004, como diz o Fábio, as empresas estão tentando parecer responsáveis, parecer com um olhar voltado para atendimentos de questões ambientais ou sociais, mas existe muito pouca materialidade, ou seja, se você espremer uma empresa, se você for ler o relatório de sustentabilidade de algumas, especialmente aquelas que estão listadas em bolsas, a gente vai perceber que isso tem se resumido a uma atenção muito grande aos riscos que o atendimento dessas questões determinam do ponto de vista de sustentabilidade, digo eu, do ponto de vista de retorno, e menos a intencionalidade e a materialidade no sentido dos resultados efetivos que
um olhar orçamentário e uma destinação de recursos específicos para essas ações pode gerar, do ponto de vista de criação de valor e de retorno efetivo para os seus investidores. E na medida em que essa discussão não se encerra, mas ela se potencializa, não só no nível Brasil, mas no nível mundial, a nossa expectativa enquanto pesquisadores é chegar ao final da nossa pesquisa com uma cesta de indicadores mínima que possa permitir ao investidor, aos consumidores, àqueles que têm atenção sobre o tema, olhar para as empresas e para os seus relatórios com uma possibilidade clara de avaliar se, de fato, na linha do que se diz sobre César, a mulher do César, né, ela não é só honesta, mas ela consegue demonstrar a honestidade dela. Então, não é uma empresa que diz que faz a sua parte no nível ambiental, mas uma empresa que demonstra que tem investimentos, ou seja, orçamento destinado para ações ambientais e consegue mensurar o que é que ela entrega de impacto nesse nível. Não é uma empresa que diz que tem um olhar para os seus colaboradores ou para a sua comunidade, mas uma empresa que, no nível contábil, no nível de gestão, consegue demonstrar que tem intencionalidade e concretude nas ações que faz, e por isso consegue coletar resultados e demonstrar esses resultados do ponto de vista desses indicadores. E com essa possibilidade, então, o que é que nós vamos conseguir garantir? Nós vamos conseguir garantir que aquele investidor que, de fato, quer ter um retorno financeiro dos seus recursos, mas mais do que isso, quer garantir sustentabilidade para gerações que se seguirão, quer garantir que essas gerações, elas de fato vão ter qualidade de vida em todos os seus aspectos, seja do aspecto de distribuição de renda, seja no aspecto ambiental, que essas gerações encontrarão isso e poderão fazer desse mundo um lugar ainda melhor para se viver. Eu queria encerrar, então, a minha fala agradecendo mais uma vez pela oportunidade e passando a palavra ao Lucas e ao Fábio para falar um pouquinho dos nossos desafios e, a partir daí, a gente poder responder as perguntas que surgirem. Rapidamente, por favor, em 1 minuto talvez, porque eu tenho perguntas, tenho mais avisos e tenho a chamada. Agradeço. Obrigada, Samira. Bom, eu posso fazer a pergunta? Nós temos 2 perguntas da audiência, e aí, para garantir, acho que a Samira já deu uma visão geral do que nós estamos enfrentando, eu queria ter certeza que a gente garanta a resposta da audiência. Podemos fazer assim? Obrigada, gente. A primeira pergunta é do João Vitor, e ele fez não só uma pergunta, mas ele fez também uma observação. Ele pergunta assim, uma empresa que usa o ESG tem um pensamento de longo prazo mais coerente que outra que não usa, e isso é vantajoso para o investidor. Faz sentido essa afirmação? E ele afirma, a empresa com ESG vira uma empresa de sociedade toda e não só de acionistas e proprietários. Vocês concordam com isso? Posso responder, gente? Por favor. Eu gostei bastante da provocação, acho que sim, João Vitor. Essa que é a aposta, né, de todo mundo que está trabalhando com o tema. Não é alguma coisa que você faz pontual e que você resolve com relatório. É alguma coisa que, de fato, você tem que olhar para o longo prazo. E o que a gente imagina, ou essa é a minha crença, é que se você não tiver uma governança bem estruturada olhando para isso, com uma agenda ao longo do ano, olhando para esses temas, discutindo com profundidade esses temas, com um orçamento voltado para o atendimento dessas questões, você não consegue fazer a mudança que a gente precisa do ponto de vista não só de empresa, mas cultural, social, no nível nacional e mundial, né? Então, sim, é uma coisa que vai ser de longo prazo. Por isso que a ideia dos indicadores é importante, porque ela consegue fazer com que você faça um acompanhamento, um monitoramento do quanto que essas ações, esses investimentos, de fato, estão revertendo para essa empresa. E eu concordo com você. Quando ela faz isso, ela passa a ser uma organização que está olhando para fora e para dentro e, portanto, está atendendo a sociedade como um todo e não única e exclusivamente os seus administradores, a família onde ela se originou
e os stakeholders no nível de investimento. Obrigada, professora Samira, muito obrigada. Nós temos mais uma pergunta da audiência. Obrigada, João Vitor, pela sua pergunta. Rodrigo Chaves Fonseca, obrigada. Internacionalmente, como está sendo o comportamento das empresas que mantêm fábricas em países onde, sabidamente, há uma exploração socioambiental? Está havendo modificação de atitude? E no faturamento, estão conseguindo se manter? Eita, pergunta capciosa, hein, Rodrigo? Você caprichou. Muito obrigada, viu? Ótima pergunta. Quem gostaria de responder? Pode ser o Fábio, hein? Vai para mim? Bom, é difícil ter uma resposta assim, as empresas estão mudando o comportamento ou não, né? Eu acho o que a gente vê são notícias de que, por mais que elas não estejam mudando o comportamento, o assunto está vindo mais à tona. Estão direcionando um certo holofote. Às vezes, a mudança de comportamento da empresa pode demorar um pouco mais. Mas eu acho que assim, os casos que vêm à tona são parecidos, acho que com o caso aquele que eu citei, o caso da Nike em 96. A partir daquele caso, teve uma série de outros escândalos que vieram e houve mudanças tanto na legislação dos países onde essas empresas estavam, quanto no comportamento das empresas em começar a querer garantir que aquele produto não carrega junto dele um fardo de uma exploração de trabalho. Acho que um dos casos recentes, assim, que vira e mexe, aparece, surge um novo rebuliço, é a da indústria do cacau, né? A indústria do chocolate, que o país de maior fornecedor de cacau para a indústria do chocolate é a Costa do Marfim, no qual, sabidamente, há exploração de trabalho escravo infantil. E é um grande desafio para essas indústrias, porque elas não conseguem fornecimento de matéria-prima de outras fontes. Então, a empresa ou derruba, corta a sua produção pela metade, ou fecha os olhos para esse problema. E é um problema que vai muito além das empresas. Tem uma questão de um país conivente com essa prática, tem uma questão social muito grande de crianças que vêm de outros países onde as condições são piores e falam é melhor estar como escravo aqui e ter o que comer do que estar lá no meu país onde a gente morria de fome. Agora, o comportamento das empresas é muito criticado nesse sentido e a gente vê algumas mudanças. Por exemplo, a Hershey's lançou agora uma série de chocolates que vem com o selo de fonte garantida de matéria-prima. Mas o curioso é que só uma linha de chocolates deles tem esse selo. Outros chocolates da mesma empresa não têm esse selo. O que eles querem dizer com isso? Então, assim, a mudança vem aos pouquinhos, mas, ao mesmo tempo, acho que joga holofote sobre esse assunto, né? Obrigada, professor Flávio. Eu queria pedir para o professor Lucas, então, encerrar esse evento, falando um pouquinho, rapidamente, por favor, porque eu tenho a chamada para fazer e todo mundo deve estar ansioso também por esse momento, sobre os desafios que a gente está enfrentando. Rapidinho, por favor. Obrigada. Legal. Não, acho que assim, primeiro de tudo, acho que envolve bem essas coisas das duas perguntas, foram ótimas perguntas, porque a gente precisa criar algum sistema, e essa é a ideia do nosso projeto de pesquisa, é ajudar a criar um sistema onde as empresas vão querer fazer esse movimento também, onde seja vantajoso não só para os investidores, para os clientes, mas para todos os stakeholders da cadeia, seja a sociedade, comunidades, cada empresa que tiver aí na cadeia de valor, né? E aí o impacto que a gente acredita que isso pode criar para todos os que estiverem envolvidos é isso, de que tenham mais relacionamentos íntegros, seja com todos os stakeholders, e que isso possa ser cultivado no longo prazo. Depois de que a gente vai começar a ter uma nova cultura, né, de
mais consciência, mais responsabilidade de cada um dos participantes de cada cadeia de valor, e que essas decisões vão ser fundamentadas na cultura, nessa nova cultura, e não em apenas dinheiro, né? Depois que a gente possa começar a ter uma cultura de mensuração de impacto, e que essa mensuração de impacto ajude muito na hora de gerar valor aos investidores, né? Todos os clientes da cadeia, inclusive, porque você vai poder provar que, além dos ganhos financeiros, você também tem ganhos ambientais, sociais e de governança. Então, até a pergunta, complementando a resposta da primeira pergunta, depende do perfil do investidor. Se o investidor está procurando lucro a curto prazo, dificilmente ele vai topar uma cultura de ESG no longo prazo. Então, é preciso mudar a consciência, talvez, né? E, por último, que a comunicação e a divulgação sobre esses métodos, eles vão avançar bastante, né? Então, vão ser relacionamentos baseados em transparência, em compromisso e, por último, reputação. Uma vez que eles demonstrem, não só que eles atendem, as empresas começam a demonstrar que não só elas atendem os mesmos atributos de produtos ou serviços das demais, mas que, além disso, elas causam um impacto positivo, socioambiental, social, de governança, né, ESG, elas vão ter uma competitividade bem maior do que os outros, vão ter uma vantagem competitiva muito maior do que a dos outros. E aí a gente passa para os desafios que a gente está enfrentando, na verdade a gente não, o mercado está enfrentando e a gente como pesquisador está buscando resolver, são esses, né? A materialidade e a falta de padronização na hora de selecionar quais critérios são mais importantes, dependendo do setor, dependendo do mercado. Então, a gente está se focando no mercado imobiliário. Então, quais são os critérios dentro do S, dentro do G, dentro do A, que vão direcionar e que a gente pode mensurar e monitorar para provar que o ESG está sendo positivo para esse setor, que o impacto que está sendo causado é positivo. Depois, a gente ajudar no diálogo, né, de parcerias entre essas diversas esferas que eu fui comentando, né? O nosso caso é perfeito, porque tem um fundo imobiliário, existe a Universidade Mackenzie, existe nós que somos do terceiro setor ajudando, são diversas esferas se apoiando. A gente está pleiteando uma cadeira junto do órgão regulador, então a gente está juntando as esferas que são diferentes para ajudar a conversar. A ideia é que a gente seja uma ponte entre essas diversas esferas e que consiga investimento para pesquisa, porque também não adianta nada querer fazer tudo da cabeça, dá para pesquisar bastante coisa. Depois toda a luta que o ESG seja um tema transversal dentro da empresa, né? Não é só mais um certificado para eu colocar na minha parede, não é só mais uma área que eu vou criar dentro da empresa. Essas coisas eventualmente podem até ser boas, mas a ideia é de que todos os processos, sem exceção dentro da empresa, passem por um questionamento, um requestionamento sobre os critérios ESG sendo adotados ou não neles. E, por fim, tudo de novo que a gente já repetiu várias vezes, para que, no final das contas, isso gere valor para o investidor no primeiro momento, porque é ele quem está aportando dinheiro dentro dessas empresas, mas, no final, que tenha um impacto positivo para toda a sociedade, e aí sim, no longo prazo, a gente possa viver num mundo melhor, como a professora Samira bem disse. Acho que é isso, prof. Desculpa. Muito obrigada. Eu quero agradecer novamente, já dispensá-los, porque vocês podem seguir em frente. Gente, muito obrigada, professor Lucas, professor Fábio, professora Samira. Muito legal, muito obrigada mesmo.